Graça e paz, amados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus, Corra Linda do Senhor, mais um Café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje, meu amado, está lá em João, Evangelho de Jesus, escrito por São João, no capítulo de número 1, isso mesmo. Vou ler com você o versículo 41 e 42, ok? Café com Deus é o que, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Vamos falar um pouquinho hoje aqui, querido, e eu preciso muito falar com você a respeito disso. Um herói anônimo, né? Muito bem. Primeiro nós precisamos ler o texto, depois vamos definir o que significa herói, certo? Que a gente não pode estar confundindo com celebridade. Muito obrigado você que tem compartilhado nossos vídeos, dado aquele gostei para nós, aquele joinha. Sempre digo, começou a assistir o vídeo, vai lá, né, dá o gostei. Também compartilha bastante, porque você me ajuda na parceria da evangelização. Fui pregar numa igreja grande aí, uma irmã me chamou, eu nem imaginava, né? Falei sobre café com Deus no meio da mensagem, mas nem pedi para que as pessoas se inscrevessem, curtissem, compartilhassem. Eu acabei esquecendo de falar lá, mas ela no final do culto veio me cumprimentar, falou: pastor, assisto o senhor há mais de 2 anos, olha que maravilha, e compartilhe para pessoas, amigas, para receber a sua palavra, ou seja, a palavra de Deus por intermédio do Senhor, né? Então isso é muito maravilhoso. Quando você compartilha, você está me ajudando na evangelização, você está me ajudando a alcançar vidas, é isso que eu quero que você compreenda, ok? Vamos lá. Capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 41 e 42 está escrito assim, ó. Ele achou primeiro ao seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Eita glória, hein? Eita maravilha! Gente, a gente não pode realmente confundir, porque essa celebridade, tá? Com heróis. Não podemos confundir, tá? Há uma diferença. Celebridades são pessoas que fazem notícias, tá? Então, ele aparece para dar notícia, para fazer notícia, tá? Enquanto heróis são pessoas que fazem história. É diferente. Fazem história. É alguém altruísta, sacrificial, que sacrifica até a própria vida, né? A sua própria história. Coloca a necessidade dos outros acima da sua, tá? Conhecido por suas ações e às vezes reconhecido até depois que morrem. Às vezes nem em vida são conhecidos. Às vezes são conhecidos após a morte. Esses são os verdadeiros heróis. E um dos heróis desse aí que a gente pode chamar de anônimo é André. Poucas vezes a tinta, né? O tinteiro, a tinta lá para escrever as escrituras, aparece o seu nome. Mas o bacana aqui que a gente aprende que quem foi André? André foi um discípulo de João Batista, que quando conheceu Jesus, e ele é o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus, tá? André. Primeiro dos 12 apóstolos foi André. Ele corre até seu irmão, Simão Pedro, que você viu aqui que Jesus agora batiza de Pedro, porque Simão significa cana levada pelos ventos, no grego, né?
cana levada pelos ventos, perdão, no hebraico, no grego, macaco que pula de galho em galho, quer dizer, alguém que não tem uma firmeza. Jesus agora coloca o nome de Cefas, quer dizer pedra, para dizer você é firme. Mas entende que a necessidade de existir evangelistas que muitas das vezes não estão diante de uma plateia, de uma multidão de pessoas, mas fazem o tete a tete, o evangelismo pessoal. André nos ensina isso. Ele é aquele cara que surpreende. E ele foi o primeiro a evangelizar. Ele conheceu a Cristo, corre até seu irmão e diz, vem até nós para você ver que eu conheci o Messias. Então, ele leva Simão Pedro até Jesus. Mas pastor, mas não foi lá na pescaria que Simão Pedro e João... Irmãos, ali já foi quando ele já levou Pedro para conhecer Jesus. Ali Jesus pregando à beira do mar, que eles encostam o barco, estão lavando a rede, mas eles eram pescadores, tá? A sua profissão, estavam lá pescando, assim como André, como João. E André é de Betsaida, da Galileia, nasceu lá. Então, ele era discípulo, quer dizer, havia um interesse pelas coisas espirituais com André, tá? E ele chama o seu irmão e apresenta o seu irmão a Cristo. O encontro que Simão Pedro teve, com Jesus foi graças à evangelização, à chamada de André. Então nós precisamos de Andrés hoje, que chamam Pedros, que são aquele irmão mais entregue, mais afoito, mais ativo. Parece que André é mais passivo, porque fala-se menos dele, mas ele era aquele que ia de encontro às pessoas para levar a Cristo. Um outro texto que você vai lembrar aí, lembra na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos? Quem é que descobriu o menino e levou até Jesus? Foi André. André é pescador de, vamos pôr assim, de talentos. Ele pesca um grande talento que é o seu próprio irmão, Pedro, e agora o menino que vai, o Senhor Jesus usar aqueles 5 pães e os 2 peixes daquele menino para multiplicar para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. 15.000 a 20.000 pessoas comeram. Mas André que foi atrás para descobrir quem tinha o lanchinho lá. Entende? Filipe recebeu um grupo de pessoas, de gregos, que estavam interessados em conhecer Jesus. Está lá em João capítulo 12, versículo 20 a 26, você vai ver esse texto lá. Quem é que leva? Ele vai falar, Filipe fala com André. André leva esse grupo até Jesus. Está vendo, gente? Pouco se fala dele, mas ele está trabalhando no anonimato, está trabalhando ali nas entrelinhas, Porque ele não busca holofotes para si, ele busca que Jesus seja conhecido pelos outros. Que Jesus seja conhecido por Pedro, que Jesus seja conhecido pelo menino, que tinha 5 pães e 2 peixinhos, que Jesus seja conhecido pelos gregos, que estavam interessados, gregos estudiosos, que estavam interessados, Você conhece aí a filosofia grega, que é famosíssima. Então, esses homens, pesquisadores, estudiosos, estavam querendo conhecer Jesus. Quem os apresenta? André. Diz a tradição que André evangelizou parte da Grécia. Além da Galileia, ele evangelizou parte da Grécia, a Ásia Menor, norte da Sítia, norte do Mar Negro, ali precisamente na Romênia, Ucrânia,
que hoje é conhecido, né? E ele foi crucificado lá em Acaia. Acaia que Paulo passou por lá pregando, né? Acaia, ele foi crucificado em forma de X. Não foi em forma de cruz, foi em forma de X. Assim que ele foi crucificado lá. Fiel. Embora falhou, teve falhas, como qual, pastor? Todos os discípulos abandonaram Jesus, fugiram no dia que Jesus foi preso, lembra disso? Inclusive André, mas foi perdoado pelo Senhor, né? E continuou firme, perseverante na sua posição de homem de Deus, de dar testemunho de evangelização. Diz os estudiosos que ele estava entre os 4 mais famosos e mais conceituados dos apóstolos: Pedro, Tiago, João e André, né? Que André era irmão de Simão Pedro. Talvez, né, o brilho demais, o holofote demais em cima de Pedro pudesse ofuscar um pouco André, mas que não se abateu com isso, né? E atuou e nunca reclamou de ter colocado, né, em destaque o seu irmão. Isso é que é lindo, né? Quer dizer, havia paz, fidelidade, havia nele confiança em Deus para não se abalar, mesmo que o seu irmão que veio depois dele, né, se tornasse mais importante, uma liderança mais expressiva do que a dele. Gente, isso é lindo, isso é caráter. Eu falei isso no café passado. Isso é caráter, ter caráter. Pessoa que não se abala porque o outro está crescendo, porque o outro é melhor, porque ele apresentou um outro que se destacou mais do que ele. Ele não deixou de fazer o seu trabalho. E todos são necessários na igreja. Todos são necessários no reino de Deus. Amém? Quantas lições nós aprendemos aqui. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que se você não puder ser um Pedro, né, que às vezes a gente espelha desses grandes homens, João, que foram líderes da igreja, Tiago, né, mas você pode ser um André, que tem uma expressão, uma importância muito grande, porque é um exemplo de pessoa pacífica, tranquila, cumpridora do seu dever, do seu chamado, tá? Porque aquele trabalho de tete a tete, né? Enquanto outros estavam pregando para a multidão, ele estava descobrindo talentos. Oh, glória! Né? Isso é que é tremendo. Porque é uma evangelização, é pegar um peixe grande. Pescador sabe o que é isso, né? Pegar um peixe grande. E ele era aquele pescador nato, né? Na vida espiritual, pescando peixes grandes, grandes peixes para o Senhor. Que Deus te abençoe, né? E que a graça envolva o seu coração, que você se alegre com a vitória de outros, né? Como André se alegrava, que o seu irmão estava em destaque, em evidência, à frente, né? Mas ele tinha parte daquela colheita, sua coroa, pedrinha na sua coroa, não deixaria de estar, porque ele fez a sua parte. E Deus tem um propósito com cada um de nós. Não se esqueça disso, faça a sua parte. Deixe o Senhor ser glorificado. É isso que André nos ensina. Que o Senhor apareça, que ele cresça, né? Igual João Batista foi. Nenhum milagre, mas ele apresentou o maior de todos. Lamassub Andarebe, que foi Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Inclusive, né, para André, que correndo foi até o seu irmão, que também foi discípulo de João Batista, né? E agora vão ao encontro de Cristo Jesus. Que maravilha, que Deus te abençoe, seja usado pelo Senhor, que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida, né? E você possa refletir o brilho maior, que é a glória de Cristo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê graça, né? E que você
cumpra os propósitos que o Senhor espera na sua vida, né? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essas vidas que nos acompanham no Café com Deus. Que o Senhor visite a cada um deles, que a graça, tua palavra, Deus, que é tremenda, poderosa para fazer infinitamente mais, não faça de pessoas, e não é isso que o Senhor quer fazer, celebridade, mas verdadeiros heróis, como esse herói que estava no anonimato, mas agora conhecemos, né? E apresentamos, Pai amado, mas os céus conhecem, e a coroa que estava reservada para ele, ele não perdeu. E assim aconteça na vida de cada um, os propósitos do Senhor cumpram em cada vida, e que haja muitos Andrés sejam levantados para descobrir grandes talentos que farão a diferença para o louvor da tua glória. Oramos com gratidão no santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus. Senta o dedo aí, vamos compartilhar, me ajuda aí, hein, gente?